Bem-vindo, fique à vontade. Tem água aqui? Tá bom, pastor. Muito bom, obrigado. Glória a Deus. Graças a paz, igreja. É um prazer estarmos reunidos, né? Como bem disse o nosso pastor Marcelo, eu realmente não havia estado aqui nesta congregação. Faz seguramente mais de 10 anos que estive aqui com o pastor Almir, e ainda era, acho que era pastor Eduardo, né? Aquele altão, né? Pastor da voz grossa. O Almir foi convidado para ministrar na ocasião, e naquela ocasião eu vim com ele, mas já seguramente faz mais de 10 anos. Então eu vim hoje, fiquei perdido ali, né? Precisou do auxílio do irmão e me buscar, tá certo? Mas a glória a Deus, que aprove ele assim me resgatar ali, e aqui estamos reunidos. Amém. Bondoso é Deus. Amém. Vamos orar, vamos ao texto primeiro, e segunda vamos orar, e vamos fazer as considerações e entrarmos no texto, assim querendo Deus. Vamos ao texto que nos foi proposto, que encontra-se em João, Evangelho de Cristo, ao qual João escreve, no capítulo 3 e o verso de número 30. João, capítulo 3, do verso 30. Todos acharam? Então nos diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Fechai-vos os vossos olhos. Amado Deus, mais uma vez nós nos queremos chegar diante de Ti, Pai, por meio da oração, com o coração contrito, quebrantado, Pai, com a plena consciência de que sem Ti nada podemos. Não pode o homem estudar, não pode o homem fazer qualquer outra coisa, mas se o Senhor não operar, é tudo em vão. Então nós pedimos encarecidamente ao auxílio do Teu Santo e Poderoso Espírito, que possa estar tomando, Senhor, toda, Senhor, nossa mente cativa à obediência da Tua palavra. Toma todo este local, cada mente, Senhor, cada ouvinte, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que nós possamos ouvir as verdades e, ao ouvirmos, nós possamos pô-las em prática, porque isso glorifica o Teu nome. Que nós não sejamos apenas ouvintes, não adianta balançarmos a cabeça e dizermos isto é verdade, eu concordo, ele está falando a palavra de Deus, mas se ao sairmos daqui, Senhor, não pormos em prática a Tua palavra, Senhor. Pois o próprio Cristo, ele orando, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. É a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que santifica, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que faz obras maravilhosas, Pai. Então é a ela que nós nos submetemos, é a ela que nós curvamos, é a Ti que nós clamamos. Toma, Senhor, toda a mente cativa a obediência da Tua palavra. E exclusivamente, Senhor, glorifica e exalta o Teu nome. Porque o prazer nosso, Senhor, é apenas ser usado por Ti. É apenas, Senhor, saber que somos instrumentos em Tuas mãos. Sabermos que todo o poder provém de Ti, Senhor. E volta para Ti toda a glória. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Fica à vontade. Usa a vida deste humilde servo para o louvor da Tua glória. Faz isto, Pai. Te pedimos e te agradecemos o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E todos dizem amém. Glórias a Deus. Aleluia. Como bem disse o nosso pastor, vinham comigo alguns irmãos daquela congregação a qual eu me encontro ali, lá em Guadalupe, mas aprove Deus de alguma forma, aconteceu tantas coisas e não pôde. Vinha eu junto com a minha família no meu veículo e um outro carro com alguns irmãos. Mas aí quando foram ver, teve escala de trabalho, teve tantas coisas e acabou não conseguindo virem. Não conseguindo. Minha esposa, os mais próximos a mim sabem, eu tenho 2 filhas especiais. Eu tenho 5 filhos, dos meus 5, 2 nasceram especiais. E dessas minhas 2 especiais, a mais nova, que tem síndrome de Down e autismo, ela amanheceu com alguns problemas de saúde, e aí a mãe, obviamente, sabe como é mãe, né? A galinha que protege os pintinhos. E se eu não sair de perto dela, eu digo, você está mais do que correta, né? Mas eu vou porque eu dei a minha palavra ao nosso pastor e lá eu estarei querendo Deus. Então, por esse motivo, não veio alguns irmãos de lá, tá certo? Mas agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Meus amados, eu acredito que depois do Salmo 91, no Antigo Testamento, ao qual nos diz
que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Da mesma feita, o Salmo 23, também no Antigo Testamento, ao qual vai nos dizer que o Senhor é o nosso pastor e não terei falta de nada, né? Ou ele não me faltará. Eu acredito que na Nova Aliança, o texto mais conhecido é justamente o capítulo de João, capítulo 3. Alguns estudiosos vão dizer que este é o texto áureo da Bíblia, este é a centralidade, porque ele vai mostrar o incalculável amor de Deus. E aí alguns estudiosos vão dizer que está aí, porque se usou a palavra de tal maneira. Alguns vão dizer que o grego, mesmo sendo completo na sua fala, não conseguiu se achar uma palavra compatível para descrever o amor de Deus. E aí se disse de tal maneira, dizendo que ele era incalculável. Mas João, o evangelista, ele começa o seu evangelho, que leva o seu nome, falando a respeito do verbo, no capítulo 1. O verbo que estava com Deus e era Deus, João 1, a partir do 1 ao 14, ele vai nos mostrar que alguns estudiosos entendem que João está se apropriando do termo verbo, que era um termo do grego que circulava há cerca de 600 anos, atribuindo a ele que esse verbo era o motivo da criação de todas as coisas. Alguns estudiosos creem dessa forma, mas a grande gama dos estudiosos creem que João não é isso que ele está se apropriando. Ele está aprofundando, usando o termo de forma transcendente, dizendo que esse verbo, ele não tem cerca de 600 anos antes de Cristo. Esse verbo João está se apropriando lá de Gênesis capítulo 1, dizendo que ele é anterior a todas as coisas, que ele não só é anterior, quer dizer que antes dele não existia nada, ele é o Senhor de tudo e tudo está debaixo da sua autoridade. O verbo, partindo do relato de Gênesis capítulo 1, que não apenas ele criou, mas que é anterior a tudo, que veio ao mundo, sustenta o mundo criado por ele. Porque se discorrermos em João no capítulo 1, é isso que o texto vai nos dizer. Que habitou em nosso meio, que veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas no verso 12 vai nos informar que todos aqueles o quanto o receberam, oh glória, ele deu o poder para se tornarem filhos de Deus. Oh glória. Aleluia. E ele segue dizendo que com certeza essas informações dadas pelo evangelista João, ele só pode estar se referindo a Jesus Cristo, que é o verbo de Deus. Dos versos 15 ao 18, João, o Batista, ele dá o primeiro testemunho sobre Jesus, dizendo que ele é a primazia que já existia. João, ele dá 3 testemunhos a respeito de Jesus, relatado no Evangelho de João. Nos versos 19 a 28, ele declara que ele não é o Cristo, porque os estudiosos, os fariseus, os estudiosos da época, mandaram pessoas para saber, questionar a João, para saber se ele era o Cristo. Porque os fariseus sabiam, os escribas sabiam que ele era um conhecedor das Escrituras e que a Escritura dizia que o Cristo viria. Então ele manda até ele saber se é ele, e ele humildemente, sabendo quem ele é, ele diz: eu não sou. Eu não sou o Cristo. Eu não sou ele. Mas ele já está aí. Oh, glória. Mas ele já está aí. Eis, e em João, dos versos 29 a 31, ele afirma: eis o Cordeiro de Deus, porque no capítulo 1, verso 29, ele vai dizer: eu não sou o Cristo, mas eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Nos versos 32 a 34, Jesus é batizado. Nos versos 35 a 42, 2 discípulos de João seguem a Jesus. E ele finaliza o capítulo 1 falando sobre Natanael. Todos sabem a história. Filipe vai chamar Natanael e diz: olha, eu achei aquele o Cristo. Como eu disse a você, o Cristo era esperado. O Cristo era profetizado e era esperado. E Filipe diz: olha, eu achei o Cristo, vem ver. E quando ele chega, que ele tem a informação que é de Nazaré, ele diz: de Nazaré, irmão? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não sei se você já foi discriminado, mas Nazaré era discriminado. De Nazaré? Eu não sei se alguém já olhou para você e disse: lá de Recife, lá de Olinda, lá de Palmares, pode vir alguma coisa boa de lá? Como se Deus não pudesse usar quem Ele quer e de onde Ele quer, irmão. Deus é dono de tudo e de todos.
A glória está nele. Não de onde nós viemos, irmão, mas para onde nós iremos, que ele nos levará. Então, dá um relato sobre Natanael. Nos versos 43 e a 51, onde Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira. E aquilo destrói a armadura de Natanael. A segundo, alguns estudiosos, diz que cada judeu tinha uma árvore própria. Tinha uma árvore própria onde ele fazia as suas orações. Existem outros pensamentos, mas esse foi um bem forte que eu tinha já ouvido há muito tempos atrás. E cada judeu, ele se abria o seu coração, conversava como se fosse uma espécie de um Deus, não a árvore representando, mas ele disse, essa árvore é minha, só eu e ela. E segundo alguns estudiosos, é esse o relato que Natanael faz diante da figueira. Ele diz, se o Senhor é Deus, por que não está me vendo? Mas só estava ele e a figueira. E aí quando Jesus diz a ele, eu te vi debaixo da figueira, ele diz, é ele. Só tinha eu e a árvore. Ninguém poderia saber. É ele. Por isso que ele se rasga e diz, caiu toda a barreira e diz, tu és o Cristo. Amém, meus amados? Então, nos versos, quando começa o capítulo 2, começa com o primeiro milagre de Jesus. Todos conhecem, em Caná da Galileia, Jesus vai transformar a água em vinho, que vai dos versos 1 ao 12, transforma a água em vinho. Nos versos 13 a 22, Jesus expulsa os cambistas, que vendiam em um local proibido, pois era local de oração. Alguns críticos das Escrituras dizem que Jesus ali teve um excesso de raiva, um surto, uma loucura, e nada disso provém. Nada disso é verdade. O que se estava passando, por isso o Cristo vai dizer que a casa do seu pai seria conhecido como casa de oração. Não se era proibido vender em Jerusalém. A proibição estava onde eles estavam vendendo. Porque estavam no pátio, e no pátio era o local onde se lia muitas vezes a palavra. E então eles estavam vendendo. Automaticamente, se alguém vai comprar, distraindo a sua atenção, não vai ouvir o que está sendo pregado. E aí Jesus vem, quebra, joga as coisas no chão, você sabe o texto, e ele diz, a minha casa do meu pai será conhecida como casa de oração. Quebrando toda essa acusação de que Jesus teve um surto, tá certo? Jesus priorizava pela palavra, assim como eu e você devemos fazer. Amém, meus amados? E vai finalizar o capítulo 2, dos versos 23 a 25, mostrando que muitos creram em Jesus. E aí vamos entender, quando inicia o capítulo 3, justamente Jesus, a sua fama já o precedia. A fama de Jesus chegou primeiro do que ele em muitos lugares. Porque muitos diziam, olha, tem um homem aí que faz milagres absurdos. Transforma pão, é uma coisa absurda. E aí muitos já estavam indo. E creram nele que ele era o Cristo. No capítulo 3, do 1 ao 21, que nos traz o relato da conversa entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus vai falar da profundidade da vida de Deus no homem. Detalhe, Jesus está falando com alguém cujo texto nos diz que ele é mestre. Ele é um dos líderes do Sinédrio. Era como se hoje fosse uma enorme escola teológica e ele fosse um dos líderes, ensinasse, formasse pastores. No entanto, ele não sabia do que Jesus estava falando, porque Jesus vai aprofundar o relacionamento entre Deus e o homem. E aí vai dizer que é impossível este relacionamento sem que primeiro ele nasça de novo. E aí ele fica surtado, ele diz, como pode ser isso? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Não entendeu. E o próprio Cristo vai dizer a ele, tu és mestre em Israel, tu ensinas, mas não sabes disso. E aqui por si só eu já quero abrir um espaço para dizer que você que sente o chamado de Deus, vai estudar, irmão. Se debruce nas Escrituras, vá ler, pergunte a Deus o que Ele quer de você, qual o ministério que Ele quer que você seja usado dentro da casa dEle. Talvez você não seja chamado para a pregação, mas você pode ser para o louvor, para limpar, para fazer qualquer outra coisa. Uma coisa nós sabemos e cremos pelas Escrituras, irmão. Não existe o ministério de fazer nada dentro da igreja. Porque quando nós fazemos algo, nós estamos contribuindo, ajudando a liderança, contribuindo para o reino de Deus. Mas, infelizmente, Nicodemos não sabia disso. Bacon, em seu comentário, ele diz algo interessante. Ele nos diz assim, a partir desse texto. Ele diz, nos diz em sua introdução, uma vida nova para o homem morto, chamado Nicodemos.
uma vida nova para o homem morto. Detalhe, torno a dizer, o homem que ensinava, o homem que formava, mas estava morto no seu relacionamento com Deus. Alguns entendem que aqui é o relato mais claro do encontro da ortodoxia, o ensino, com a ortopraxia. É aquilo que eu ensino, que eu falo, o encontro com aquilo que vive. Alguns vão entender que o encontro de Nicodemos e Jesus tem essa compreensão. Porque Nicodemos era um fariseu. Ele estudava e ensinava as Escrituras. Mas é passivo claramente pelas Escrituras de crermos que ele não vivia. Ou se ele vivia, vivia em um contexto dos que estavam ao seu redor não viviam. Mas o Cristo, ele não só era a própria palavra, como ele vivia. Eu gosto muito de dizer algo que até os opositores de Jesus se curvavam diante dele. Mesmo aqueles que não criam que ele era o Cristo, pastor. Mesmo aqueles que não criam que ele era o ungido de Deus. Mas quando olhavam a vida dele, se curvavam perante ele. Diziam, ele acredita que ele é o Cristo. Porque a vida de Jesus impactava quem diante dele chegava, irmão. Sabe aquela pessoa que sabe muito, mas não vive nada? E não impacta ninguém, ou não cria impacto a ninguém. Mas aquela pessoa que cada verso que aprende, ele põe em prática na sua vida, esse glorifica a Deus. Então Bacon diz isso. É o encontro da ortodoxia com a ortopraxia. Era o encontro das leis e cerimoniais do Antigo Testamento na sua mais alta superficialidade, que só estava nos pergaminhos, mas não no coração, representado por Nicodemos, e aí ele se encontra com a nova aliança, viva e eficaz. Não um pensamento, mas a lei em pessoa, não só em pergaminhos, mas no coração. Por isso destrói o argumento de Nicodemos. O cuidado com que se descreve a situação de Nicodemos na vida religiosa judaica não é uma coincidência. Ele era um homem entre os fariseus, um príncipe dos judeus, como o próprio texto vai nos informar. Se algum homem na ordem antiga conheceu o significado de Deus e nos seus planos, o propósito, Nicodemos era um desses. Por meio das Escrituras. Nicodemos, ele era profundamente entranhado na tradição monoteísta. Você sabe, há 3 religiões monoteístas. O Islã, o cristianismo e o judaísmo. Tá certo? Então, Nicodemos, ele era conhecedor deste monoteísmo. Mas, em algum lugar, de alguma maneira, ele se perdeu no caminho. E, de alguma maneira, exemplificava o que havia acontecido com o judaísmo. Assim, uma vez mais, João estabelece um vívido contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Por isso, alguns vão dizer, os mais espirituais, né? Vão dizer por isso que ele vai à noite. Existem diversas outras compreensões, mas os mais espirituais vão dizer que por isso que ele vai à noite. Porque ele vai à noite, porque simbolizava... Não estou dizendo que isso é a máxima do conhecimento, tá certo? Mas é umas coisas que circulam os mais espirituais, entre alguns estudos. Vai dizer que por isso que ele vai à noite. Ele estava em trevas e Jesus é a luz que ilumina a todos. E aí ele vai ter essa mente destravada, essa visão correta sobre quem é o Cristo. Mas uma informação interessante no texto, que tenta fazer a desavença entre Jesus e João o Batista, é um discípulo, irmão. Não sei quantos se debruçaram para ler o texto todo, mas o discípulo. Se o verso 25, confirme comigo aí se é isso. O verso 25. É ele que chega para João e diz, olha, aquele a quem tu batizaste. Aquele a quem tu batizaste. Perceba, um pronome pessoal distante. Ele não ousa dizer nem que era Jesus, irmão. Ele diz, aquele a quem tu batizaste. Está batizando. Alguns estudiosos, como Champlin, vai dizer que
aqui surgiu como é que chama? Diz, um ciúme dominacional. Denominacional. Ou seja, era nome de igreja. O discípulo de João ficou com inveja. Eu vou perder a quantidade de pessoas aqui. E aí tenta criar um problema entre Jesus e João Batista. Mas, irmão, deixa eu dizer a você, o homem de Deus, quando ele está focado em Deus, essas coisas não abalam ele. Não abala ele. Ele não entra nesses pormenores. Porque ele sabe que nada é dele, tudo é do Senhor. Ele sabe que a igreja é dele, que os membros não é dele, que o púlpito não é dele, que nada é dele. Ele sabe que tudo é do Senhor e que ele é apenas instrumento chamado pelo Senhor para cooperar com aquilo que o próprio Deus já articulou, já planejou, já executou. E isso simplesmente nos deve agradar. Simplesmente isso, mas a honra é do Senhor. Por isso esse tema ele é muito, mas muito importante. Importa que ele cresça e que eu diminua. E por quê? Nós estamos vivendo uma completa, irmão, hoje, infelizmente, dentro das igrejas, nós estamos vivendo uma completa exacerbação de pessoas querendo ser mais do que as outras. Não sei se você sabe, mas tem homens e mulheres querendo ser mais do que Deus, irmão. Querendo amar mais do que Deus, querendo ser melhor do que Deus, querendo ser mais bom do que Deus, querendo ter mais dinheiro do que Deus. A igreja, a Bíblia mostra isso. Lá nas 7 cartas, a igreja ficou tão grande que botou Jesus lá de fora. Cresceu tanto, ficou tão oponente, que vai nos relatar que ele estava do lado de fora, batendo para entrar. Porque o homem, infelizmente, se achou. Ele disse, eu sou, eu posso, eu tenho. E o que ele ouve do Senhor é doloroso. Ele diz, tu não é nada. Tu és cego, pobre, nu, miserável. Mas vamos elucidar o texto, quando ele diz, ele precisa crescer. Esta frase proferida por João Batista, que reconhece o crescente ministério de Jesus Cristo, o contexto se situa no início do ministério público de Jesus, onde João reconhece o seu papel. Ei, deixa eu dizer a você, nós precisamos reconhecer o nosso papel, irmão. Nós precisamos saber quem nós somos. Até porque só daremos glória a Ele se soubermos quem Ele é e quem nós somos. É por isso que o nosso pecado só é revelado quando nós olhamos para Ele. Porque quando nós olhamos para o irmão, nós dizemos, eu estou muito bem. Esse pecado que ele tem, eu não tenho. Essa falha dele, eu não tenho. Mas quando nós olhamos para aquele que é 3 vezes santo, aquele cujo está sentado no alto e sublime trono, nós olhamos para nós e dizemos que nem Isaías, ai de mim. Então João reconhecia que ele não era o Messias. O uso do termo precisa indica uma necessidade divina, refletindo o plano soberano de Deus. Esta declaração de João se encontra em consonância com a escritura lá em Isaías 40, verso 3, quando o texto vai dizer que antes que o Messias apareça, vai vir a voz do que clama no deserto. E aí João, ele é apresentado desta forma, ele mesmo se reconhece assim. Quando insistem em perguntar a ele, ele diz, não sou eu sou a voz do que clama no deserto, que é o que chamam de precursor. É aquele que vinha anterior aos reis para poder aplanar os caminhos, para que quando o rei viesse, pudesse passar com tranquilidade. No caso de João, ele veio pregando o arrependimento, para que os corações estivessem amolecidos, para que quando Cristo viesse e pregar ali a palavra da graça, e eles compreenderem. Quando no texto nos continua dizendo, é necessário que eu diminua, o reconhecimento por João Batista de seu papel cada vez menor, destaca a sua humildade e compreensão de seu propósito. Como eu disse em outrora, nós não somos nada, irmão. Mas o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Que Ele possa crescer e nós diminuirmos. E que luta para nós, hein? Que luta, hein? Para nós que somos tão altivos, somos tão soberbos. Olhamos de casa antes de sair e dizemos, poxa, como eu estou bem.
como eu estou bem vestido, como eu estou maravilhosamente bem. Somos tão altivos. Se soubemos um pouquinho mais do que o irmão, nós o desprezamos. Onde Tiago vai falar duramente sobre isso. Se nós temos R$1 a mais do que o irmão, nós também o desprezamos. E por que eu estou citando essas coisas? Porque nada disso glorifica a Deus, irmão. Nada disso. Você sabe o que o Senhor quer de nós, irmão? Humildade. Coração contrito e quebrantado. Porque Ele não desprezará, ó Deus. Mas então, o que fazer para que Ele cresça e eu diminua? Algumas verdades quero compartilhar junto com os irmãos. E a primeira verdade é que reconheça que só Deus pode todas as coisas. Só Deus, irmão. Eu e você somos limitados. Eu posso dar um testemunho rápido aqui, pastor? Eu não gosto muito de fazer isso, mas foi algo que mexeu muito comigo esses dias. E principalmente vocês que são daqui mais a área, mais de interior, talvez tenham ouvido ou visto, né? Um acidente que houve ali em Limoeiro. Sexta, quinta, acho que foi quinta-feira, já que eu viajei na sexta. Um jovem perdeu o controle de uma moto e ele foi para baixo e o caminhão passou no meio dele assim. Aquele jovem é meu genro. Aquele jovem é esposo da minha filha. Dos 5 filhos que eu tenho, 3 moram no interior, chamado Limoeiro. Acredito que alguns aqui conheçam. E este jovem era um genro meu. E por que isso me veio à memória que nós não somos nada? Porque quando eu estive lá na sexta-feira para dar uma força à minha filha, minha netinha fez 2 meses, ele era louco para ser pai, irmão. Ele vinha pedindo a Deus para ser pai, que era o maior sonho da vida dele. Para ser um pai para a filha dele, que o pai não foi para ele. Ele disse, Deus, me dá uma oportunidade de eu ser um pai diferente do meu pai foi para mim. E aí concede a ele, por 2 meses acontece isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele fez planos antes de sair. E ele não estava errado em fazer planos. Ele está dizendo, filha, eu vou ali, dizendo a minha filha, eu vou ali e eu volto. Quando voltar a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai almoçar, vai não sei o quê. Minha filha disse que 15 minutinhos, irmão. Só, olha, tem um acidente agora, e aí era ele, hoje bagaçado. Né? Você entende? Talvez você pense, mas foi alguém do lado de lá. Não, meu irmão, não pode ser eu e você. Nós não somos nada. O salmista diz assim, Senhor, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem somos nós, irmão? Se nós tivermos a consciência que nós somos apenas instrumento, sabe? Nós vamos tratar o outro melhor, nós vamos ter um relacionamento melhor, nós vamos glorificar a Deus, irmão, por meio da nossa humildade, independente da sua condição financeira, condição social, independente. Eu acho, inclusive, que isso ganha muito mais o outro. Quando você tem mais, você pode mais, e aí você justamente demonstra humildade para com o outro. Isso consegue muito mais chamar a atenção do que você ser soberbo ou arrogante. Porque quando nós somos soberbos e arrogantes, isso não glorifica a Deus. Mas a humildade sim. E aí faz com que, justamente, dentro do ministério, porque é o texto, dentro do ministério que Deus confiou a você, você diminui e faz com que ele cresça. Reconhecendo que nós não somos nada. Mas então, o que fazer para que ele cresça e eu diminua? Reconheça que só Deus tem o poder de todas as coisas. Lá em João 3, 27, João afirma isso. A verdade que Jesus revelou a Nicodemos. O novo nascimento vem de cima. O próprio Nicodemos reconheceu isso. E nos versos anteriores, Nicodemos vai dizer a Jesus, mestre, eu sei que tu é alguém vindo da parte de Deus. Porque os milagres que tu fazes, só Deus poderia ter te enviado. Então ele reconhecia que o poder de Cristo não vinha dele mesmo, mas quem o enviou, que é o Deus Pai. O texto em apreço fala da ação direta de Deus conduzindo o homem a ele mesmo, por meio do Espírito Santo. Mas esse conceito ecoa por todas as Escrituras, ou seja, Deus não apenas enviou Jesus mostrando o seu poder, Deus ele é poderoso em todas as áreas. Aleluia! Em todos os lugares, em todos os cantos. Em todas as áreas. Ele é poderoso. E esse conceito vai ecoar por todas as Escrituras. O próprio contexto de João 3 afirma isso. Jesus fala da imprevisibilidade do vento. Inclusive, eu escutei uma pregação
há uns meses atrás, muito que eu não tinha ouvido ainda, muito boa sobre a imprevisibilidade do vento. Que está lá em João 3, verso 8. Por quê? Vai dizer que o vento ninguém pode deter, ninguém pode prever. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Só sentimos quando ele chega. E aí vai fazer uma analogia ao poder de Deus, do Espírito Santo. Ninguém dizer que ele vai. Por isso, não acredite nessa onda que está surgindo de que hoje vai ser o dia do poder de Deus. Venha, e nesses casos alguns até cobram para entrar, porque hoje vai ser uma noite poderosa. Irmão, se Deus não quiser derramar seu poder, não tem o quem convença. Não tem quem o convença. Quem vai chegar no ouvido dele, ó, ah, porque eu sou brasileiro, eu vou falar no ouvido de Deus e vai fazer o que eu quero. Isso não é conversa, irmão. Não vai enveredar por esse caminho. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Porque Ele é poderoso. Nós não, mas Ele é. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Lá em Lucas 1, dos versos 34 a 38, vai nos relatar assim: e disse Maria ao anjo, como se fará isso? Se você não quiser abrir para ganhar tempo, não se preocupe. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O anjo já vai dando pitadas do poder de Deus. Pitadas do poder de Deus. Ela era estéril. Não poderia ter filho. Ela já está com 6 meses. E a próxima é você. Amém, irmãos? E aí ele segue dizendo, porque que no 6º mês, aquela que era chamada estéril, verso 37, porque para Deus nada é impossível, que é um texto bastante conhecido. E aí ele segue dizendo, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Perceba que o poder de Deus, ele é em todas as esferas. É na concepção de um filho, de um que é estéril, é na concepção do Salvador, vai atuar com o poder sobrenatural pelo Espírito Santo, pois ela era virgem. Em todas as áreas, o poder de Deus, ele pode alcançar. Mas só vai alcançar se ele quiser. O que nós podemos fazer é clamar. Dizer, Senhor, usa-me se tu quiseres. E Deus é tão misericordioso, que ele acaba usando, por sua misericórdia, a mim e a você. Pessoas que o melhor de nós aqui, irmão, merecíamos a morte. Melhor de nós aqui. E quando eu digo melhor, é aquele que está buscando mais santificar, buscando, não estou dizendo melhor em condição financeira, diga aquele dentro do ministério, mas merecíamos a morte. Mas ele é misericordioso, não nos fulminou e nos dá a oportunidade de nós continuarmos servindo a ele. Aleluia. Glórias a Deus. Lá em Jó, que é um texto bastante conhecido, lá em Jó 42, verso 10, Jó também relata assim, ó, bem sei eu que tudo pode-se e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Oh, glória! Que relato de Jó. Pense no homem que ele tinha tudo e de repente perdeu tudo. Acreditam, alguns teólogos entendem que Jó, o maior dor de Jó foi justamente o silêncio de Deus. Alguns entendem que durou cerca de 8 a 9 meses o sofrimento de Jó. Porque o flagelo começa tudo no primeiro dia. Ainda um não terminava de falar, chegava o outro. Só aconteceu isso agora. Aconteceu isso agora. Então ele perde tudo no primeiro dia. E dura aproximadamente de 8 a 9 meses. Veja a cabeça desse homem. Mas diz no capítulo 38 que a sorte de Jó começa a mudar. A história dele começa a mudar. E quando chega no 42, aí ele diz, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Era como se Jó dissesse, olha, o Senhor me esmagou. O Senhor me amassou como um barro na mão do oleiro. Mas o Senhor me refez para que eu pudesse te conhecer, Senhor. Oh, glória! Aleluia! Jó está impressionado, nos diz o Isber. Está impressionado com o poder incomparável de Deus. Jó ficou abismado.
Era a minha situação anterior. E agora o que aconteceu? Ele diz, esse Deus é incomparável. Nada está além da sua capacidade. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Significa que Deus pode fazer qualquer coisa que ele planeja fazer, irmão. Por isso a carta de Tiago vai nos dar um ensinamento maravilhoso. Você que vai dizer, vai ali, não diga isso. Vou chegar em tal lugar. Não diga isso. Mas antes diga, se Deus quiser. Se Deus quiser. Querendo Ele, nós chegaremos aonde Ele quis que nós chegássemos. Zacarias também vai nos relatar isso. No capítulo 8, no verso 6, ele vai dizer assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. Este maravilhoso aqui é como se fosse alguma coisa grandiosa. Como se fosse algo grandioso. Aí ele diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz, se isso é grandioso aos olhos do povo, também vai ser o meu? Eu sendo o Senhor? Não, irmão, não é. Nada é grandioso demais aos olhos do Senhor. Até porque a Bíblia diz que tudo está desnudo ao seu olhar. Deus não tem o amanhã ou semana que vem, tudo para ele foi ontem, porque ele é Deus. Nada o pega de surpresa, nada. O Senhor faz 7 grandes promessas no livro de Zacarias. A cada palavra e frase em que possua grandiosidade incrível, coisas boas são prometidas. O profeta promete, assim diz o Senhor dos Exércitos, como se dissesse, não penseis que o que vos prometo parte de mim e não me rejeiteis como homem sem crédito. O que revelo são as minhas promessas, nos diz Jerônimo. Nada é difícil demais para o Senhor. Será que só por milagre Sião será transformada? Muito bem, diz Zacarias. Deus é igual ao milagre. Oh, glória! Ele está falando para a nação. Vocês acham que isso aqui só vai acontecer por meio do milagre? Pois bem, eu estou dizendo a vocês, eu sou o milagre. Se ele prometeu, o que acontece? Se cumpre. Talvez, se eu, por exemplo, eu prometi estar aqui hoje, concordei junto com o nosso pastor, mas poderia não ter chegado. Bastava um acidente, acabou-se. Assim como o meu genro, ia chegar só a notícia, acabou-se. Mas só pude chegar, porque ele permitiu. E eu sou grato a ele. Espero em Deus que ele me leve de volta. Espero em Deus que ele me leve de volta. Tem 2 crianças lá que tá louca, perreando a mãe que só ela sabe. Não é? Amém, amados? Eu gostaria de tomar mais uma verdade prática desse texto em apreço. É que, segundo a verdade prática de como fazer para que ele cresça e eu diminua, é que calce as sandálias da humildade. Calce as sandálias da humildade. O próprio João, quando questionado, ele disse, eu não sou digno de desatar-lhe a sandália. João tinha plena consciência, irmão. Plena consciência. Eu disse, olha, eu não sou digno de ser o escravo da mais alta estirpe. Eu não tenho condição de ser o pior escravo dele, eu não tenho condição. O último dos escravos dele, eu não tenho condição de ser. Porque ele é o Senhor dos Senhores. É ele o Rei dos Reis. Eu não sou nada. Que está no verso 28. A declaração de João é um profundo exemplo de humildade. Em nossas próprias vidas e ministério, devemos nos esforçar para elevar a Cristo acima de nós mesmos, reconhecendo que o nosso propósito é apontar outros para Ele. Lembra que eu falei a respeito da humildade? Quando nós somos humildes, irmão, chamamos a atenção das pessoas para Deus. Quando agimos assim, às vezes nem dizemos que somos cristãos. Alguém olha e diz, você é cristão? Porque você fez algo que a maioria das pessoas não fazem. Não demonstram. É claro que isso tem peso quando você verdadeiramente é um cristão. Eu não estou falando aqui de boas obras. Não estou falando de ser uma pessoa boazinha. Estou falando de ser um cristão verdadeiro.
No Novo Testamento, Jesus ele serve como um exemplo máximo de humildade. Relatado em Filipenses capítulo 2, aos versos 8. Exorta os cristãos a adotarem a mentalidade de Cristo. Pois ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Para avançarmos um pouco, precisamos ter humildade na liderança. Aqui a igreja, acredito que não tem isso não, porque graças a Deus nós estamos sendo bem alimentados, ou se tiver não é problema na liderança. Mas o que tem de líder arrogante? Grande maior parte das igrejas hoje tem vivido um verdadeiro monarquismo, né? Que é o dos monarcas, imperialismo, né? de imperadores, porque verdadeiro reis, grande parte da igreja hoje tem vivido dessa forma, onde o líder supremo manda e os súditos pequenos obedecem. Mas a liderança tem que ser humilde. E quando eu estou falando liderança, eu não estou se referindo apenas ao pastor, mas todo aquele que ajuda. Temos que ser humildes. Os líderes cristãos são chamados a liderar com humildade, reconhecendo que sua autoridade deriva de Deus. A Bíblia diz que nós daremos conta daqueles a quem Ele confiou em nossas mãos. Não são nossos, são de Deus. E Ele permitiu que nós pudéssemos cuidar. Em 1 Pedro 5, do 2 ao 3, Pedro vai nos relatar. Os presbíteros são instruídos. Pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vocês. Cuidem dele, não por obrigação, mas por vontade de Deus. Não por ganância, mas por dedicação. Não dominem sobre os que lhe foram confiados, mas sejam exemplos para o rebanho. Esta passagem destaca o modelo de liderança servidora, onde os líderes devem guiar pelo exemplo, não pelo chicote, irmão. Hoje, infelizmente, muitas igrejas têm sido lideradas por meio do chicote. Não, sou eu que mando, sou eu que faço. Esses dias eu vi um podcast em que o rapaz dizia assim, não, se Deus confiou a igreja a mim, então quem manda sou eu. Se Deus confiou a mim, a igreja é minha. E aí ele diz, quem manda sou eu. Sou eu que boto, sou eu que tira. Veja que compreensão. Se Deus confiou a mim, quem manda sou eu. Todo bom líder, primeiro ele é um bom servo. Até porque um líder é um servo. Você concorda comigo? Todo líder é um servo. E não tem coisa melhor você liderar por meio do exemplo. Por meio do exemplo. Por meio do exemplo. Sejamos humildes no serviço. A humildade no ministério se estende além da liderança, abraçando todos os atos de serviço dentro da igreja. Quem limpa o chão da igreja, irmão, não é inferior àquele que lidera. Pois no céu não vai ter uma fila. Olha, você que limpava o chão da igreja, fica do lado de cá. Você que era mais oponente, venha para cá. Você que estudou mais, venha para cá. Você que estudou menos, vá para o outro lado. Você que se vestia assim, venha para cá. Você que se vestia assim. Não vai ter isso, irmão. Glória a Deus por isso. Que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E eu vou dizer mais além. Eu vou mais além. Hoje, com a quantidade de igrejas que estão abertas, a maior parte dos líderes ficarão de fora. Ficarão de fora. Porque são arrogantes, são soberbos, são presunçosos, se acham. A carta de Judas vai falar a respeito disso. Judas os chamam de pervertidos. Pervertidos. Vão nas casas das irmãzinhas para querer pegar as irmãzinhas. Pervertidos. E devemos ser humildes na comunidade cristã. Entre irmãos, irmão. Teve um momento muito gracioso aqui. O pastor pediu para tocar um determinado louvor em que as pessoas saíram
e foram se congratular com as outras. Foram abraçar, foram apertar a mão, tal. Isso é bom. Porque de repente você nem gosta daquela irmãzinha, né? Rapaz, chegou ela, não gosto dela. Aí vai lá abraçar ela, aí quebra o coração. Deus sabe como trabalhar, né? Deus sabe, né? Mas rapaz, não suporta essa irmã. Não suporta, mas agora tem que falar com ela. Sabe quebrar a barreira? Deus é perito em lidar com a gente, irmão. Deus é perito em lidar conosco. Sabe aquele irmãozinho? Eu não gosto desse. Preconceito preconcebido, né? Nunca teve contato com o irmão, muito mal, graça e paz. Eu não suporto esse irmão. Por quê, meu irmão? Não sei, nunca fez nada comigo, mas eu não suporto ele. Não suporta ele? Bom, eu tenho uma triste notícia para você. Um dos dois ou os dois não vai entrar no céu. Porque você não suporta ele, ou você ou ele não vai estar salvo, porque no céu estaremos lá. E aí? Como vai ser? Não é melhor suportá-lo, aprendê-lo, resolver os problemas aqui para que lá nós possamos estar juntos? Amém, moço? Porque estas coisas glorificam o Senhor. A humildade promove a unidade e a paz dentro da comunidade cristã, irmãos. Apenas só mais esse ponto. Só podemos crescer diminuindo, reconhecendo a grandeza do Senhor. Quanto mais nós olhamos para Ele, nós diminuímos, irmão. Quanto mais nós o vemos, nós vemos quem nós somos. Nós dizemos, meu Deus, como eu não sou nada. Vou citar mais uma vez Isaías, porque o texto vai dizer, quando ele diz, ai de mim, mas primeiro ele vê o Senhor no alto e sublime trono. E o texto vai dar uma informação, Isaías, acho que é Isaías 6, tremenda, ele vai dizer assim, e eu vi no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era um dos reis mais considerados da época, mas ele havia morrido, perdeu o reinado. Aí o texto vai dizer assim, mas o Senhor e a sua veste enchia todo o templo. Enchia todo o templo. E a sua veste estava cheio de, usa um termo lá, era como se fosse brasão de cada reino vencido. De cada reino vencido. E na veste do Senhor, que Isaías vê lá em cima, ele está repleto deste brasão de reino vencido, mostrando a totalidade do poder de Deus, a soberania do poder de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pegar só mais um subponto aqui para poder encerrarmos. A nossa identidade está em Cristo. Reconhecendo que, por meio dele, nós somos uma nova criação, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Por meio dele, nós fomos adotados como filhos de Deus, lá em Romanos, capítulo 8, do 15 ao 17. Por meio dele, nos foi feita justiça e a justificação, lá em Romanos 3, de 22 a 24. Por meio dele, nós fomos unidos com Cristo, lá em Gálatas 2, verso 20. Por meio dele, nós temos comunidade e unidade. Nós, como igreja, somos um. É porque ele nos une. Paulo chegou a dizer, olha, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há escravo. Todos são um em Cristo. Cristo é a unificação da igreja, irmão. Ele é maior do que as nossas desavenças. Ele é maior do que as nossas diferenças. Ele é maior do que aquilo que eu acho de você ou você de mim. Ele é maior, por isso ele nos une. Oh, glória! Aleluia! Por fim, para concluir, eu gostaria apenas de dizer que o conceito de identidade em Cristo é central para a fé cristã. Oferecendo aos cristãos uma compreensão profunda de quem são, de quem nós somos e quem Deus é. E do seu propósito no mundo, através das Escrituras. Os cristãos são lembrados da sua nova natureza, da sua adoção na família de Deus e do seu chamado para viver essa identidade em todos, perceba, em todos os aspectos da vida. Eu não sou cristão aqui na igreja de Palmares. Eu não sou cristão lá em Olinda. Eu não sou cristão em Água Preta. Somos cristãos em todos os lugares. E eu vou mais além.
aonde nós chegarmos, Deus está nos colocando ali para testemunhar dele. Amém, meus amados? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito e amado, queremos mais uma vez te agradecer. Pai, muito obrigado. Obrigado por esta rica oportunidade de estarmos junto com nossos irmãos, Senhor, como uma assembleia reunida prestando um culto a Ti. Que prazer, que honra, Senhor, nós podemos estar prostrados diante de um Deus verdadeiro, um Deus real, santo, um Deus que é e não há outro, Pai. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua benignidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua boa mão em nossas vidas. Pai, toma a mente de cada um, ajuda cada um na sua fraqueza, para que nós possamos dizer como Paulo, Senhor, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Oh, glória. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica à vontade, continua conosco, porque sabemos que aqueles que te cultuam não terminam quando termina o culto. Nós continuamos te cultuando em nossas vidas, te adorando onde quer que nós formos. Pai, muito obrigado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.